Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos lá. Entrevista. Gabi, Jesus, Sung, de Bizu. De Take bizu. 1. Deixa eu fechar a porta. Cara, é realmente. Zubi, é bizu, né? Bizu, Ao Bizu, contrário. de Bizu, zubi, zubi. E zumbi. Bizu, Bizu, Zumbi. Bizu, Bizu. Começamos Opa, aqui, gente. começamos. No clima de podcast de bizu com vocês. Ih, Bora. Aguardem. Como é que tá o retorno pra vocês aí de áudio? eu tô me ouvindo. Tá se Tô ouvindo? ouvindo bem, tô Tá ouvindo bem. Tá curtindo? Melhor do que isso, só Opa. uma brisa de cogumelo. Então, Jesus, Já tá bem-vindo. gravando isso? Tá gravando. Ah, tá Essa tudo brisa- certo. Cogumelos são manifestações da própria natureza, ninguém pode É. parar isso. Ninguém. Não adianta. Não adianta, vai nascer sempre. Nasce da terra, Nasce da terra. Então, assim, A nossa espécie já usa desde os tempos pré-históricos, antes de atividades de sobrevivência, né? olha. O Homo sapiens, né? O Aham. Homo erectus usava cogumelos, comia cogumelos antes das caçadas, né? Porque ele se conectava mais, ficava mais presente. Tu vê, né? Essa busca sempre existiu. Faz Sempre parte existiu. da gente. A gente é uma coisa só, né? Tipo, organismo, assim. Tudo que entra no nosso corpo faz parte da natureza. Aham. E todas as coisas que entram no nosso corpo têm alguma função dentro do nosso corpo, né? Seja Sim. no momento histórico, ou seja mesmo biológico. Uhum. A vida ensinando na prática que a gente é parte de tudo que existe, não só... É verdade. Bonito isso. E é engraçado que cada pessoa também é uma situação, né? Tipo, por exemplo, vou consumir. Por exemplo, eu já tive experiências que me levaram pra outros lugares com algumas. Eu não sei nem se isso daqui não tá ao A vivo, gente tava não. Tá, falando tá. isso? Pode até falar. Eu imagino tá ao vivo. Não, tá lá. vai ser editado. Então tá tudo bem. E vai ter bastidores pra um futuro. Tá vendo É. ali o que Jesus e o Eu Rosa tava falando? falando. naquele dia? Mas realmente, tem experiências que. Já tive experiências que levaram pra muitos lugares diferentes, assim. Não é? Sim. A própria não música, cogumelo, né? É. Não cogumelo, mas. A própria música, né? Deixa a gente em transe, traz aquela coisa quase transcendental, né? Na hora que a Isso gente é. tá em grupo, batucada. Sim. É, o o som. Pô, tambor eu vi um post seu do carnaval agora muito legal. Faz 3 semanas, né? Mas eu vi hoje. Parece que faz 10 anos. É. Mas, enfim, né? Porque aconteceu tanta coisa, mas fala o que você ia falar. Não, eu achei muito bonito, assim, o post e tal, porque tava falando da batucada, que mexe a gente e tal. Aí, pô, lembrou desse teu texto que você falou da batucada, do negócio da herança, como é que é? As mãos que batucam são as mesmas que afagam, né? Como é que é? Que afagam não, As que que eu batem. escrevi, né? Você escreveu lindo aquele texto? As mãos que batucam são as mesmas que carregam as enxadas e constroem os prédios, sabe? Tipo, que é muito real. Quem Aham. tá no meio das músicas, das culturas populares, sabe que os músicos que estão ali são, muitas vezes, trabalham em ofícios como pedreiro, Uhum. faxineiro, pessoas que trabalham dentro da área do serviço de limpeza. Uhum. São as pessoas que estão mais ligadas com o mundo real, assim, né? Sim, E conseguem se conectar de maneira melhor com o instrumento, né? sim. Porque elas estão mais aqui nesse No plano Aham. físico real. E aí, quando você fala de som, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas têm eu tenho um encantamento total pela música. Uhum. Só que pra mim música é ciência. Música não é só sentimento, é física. Quando eu falo pra você aqui, eu tô emitindo um som. Uhum. Esse som, ele é real, existe uma vibração aqui que sai de dentro da minha cabeça, que não tem som. Aham. Aqui dentro da minha cabeça não tem som, Pois mas eu consigo transformar isso em som, e esse som vira informação, e ele chega num outro lugar, e ele se transforma em ação, ele se transforma em ideia. Alguém um dia conversou sobre podcast. Pois é. E aí, essa conversa virou um modelo que é físico, que dá pra ver que existe. Uhum. Então, o som, pra mim, não tá só nesse lugar do imaginário e do sentimento. Não, o som é material, Sim. sabe? É físico. E muitas vezes a gente
a gente tem um pensamento binário de mundo, assim, né? Uhum. Ou é uma coisa ou outra. Não, é tudinho ao mesmo tempo, sabe? É. Uhum. Inclusive nós, inclusive o som. Mas aí a gente vai entrar nesse... Fica à vontade, pode dar-lhe. Então, Jesus, como é que... Uma dúvida, porque eu tava mandando mensagem com o Gabi e tal. Como é que tu prefere se referir? Quais são os meus pronomes? Quais são os seus pronomes? Vamos começar por aí, porque daí a gente já... Bem, eu acho que eu Né? posso começar assim, né? Não sei. Eu me chamo Jesus Luma, eu sou de São Luís do Maranhão. Nasci lá, mas digo que sou do mundo, sou dos corações, dos lugares que me acolhem, que me fazem sentir em casa. Opa. Mas trago São Luís como minha primeira programação. Sou uma pessoa preta, de pele clara, de família totalmente miscigenada, mas reivindico esse lugar de pessoa preta, de pele clara, depois que tive mais conhecimento sobre minha própria história. E sou uma pessoa trans não binária. O que todo mundo espera sobre o que é ser homem ou ser mulher. Desculpa, gente, não vou estar podendo suprir essa espera de vocês. Mas eu não me importo com os marcadores de gênero, né? Que eu falo marcadores de gênero, são aquelas coisas visuais ou sonoras que estão dentro da linguagem visual ou dentro da linguagem escrita e sonora que definem seres humanos dentro de uma categoria de gênero, né? Uhum. Eu tô dentro de uma categoria de gênero, sou uma pessoa trans não binária e existem pessoas trans que gostam de ter os seus nomes, os seus pronomes, definir os seus pronomes, mas eu gosto da ideia de a gente expandir e até mesmo ter ativo na mente que é preciso pensar gênero full time, não só Uhum. definir, tá, então daqui pra Tipo, frente a gente chama aí. Acabou. Visualizei e é isso. Tipo, visualizei isso. Não, a gente tá em constante processo de conhecimento. Eu já comecei a minha vida, as pessoas do lado de fora dizendo, você vai ter que ser um menino, porque você nasceu com órgão sexual masculino. Então esperamos de você que você haja assim, que você se interesse por determinadas coisas, porque você se relacione com determinadas pessoas. Né? Mas eu falava assim, tá bom, vou tentar. Passei um tempão tentando, não rolou. E aí, em determinado momento, eu falei, então quer dizer que eu não sou um menino, uma pessoa Uhum. que se identifica com o masculino? Aí eu fui tentar entrar o universo feminino e tentar me expressar por esse lugar. E eu falei, eita, deu né, um negócio, deu ruim aqui. Olha. Porque eu não me encontro dentro do que se espera, do que eu aprendo socialmente, culturalmente, com que as pessoas entendem o que é o universo, o ser masculino, Uhum. mas eu também não me encontro nesse lugar do que é ser feminina, assim. Então, foi quando eu encontrei o termo pessoa trans não binária, que tá fora, Uhum. que é uma pessoa que se reconhece fora disso. Olha. Então, respeito todas as pessoas que se reconhecem dentro disso e reivindico a minha existência fora desse lugar também. Porque eu gosto muito de falar para as pessoas, a gente às vezes fica brigando, tipo, isso tem que existir, tudo existe ao mesmo tempo, sabe? Não sou eu a única pessoa trans não binária do mundo, ou não sou eu a única pessoa que não se importa em performar gênero, né? Sim. Que é, então vou agir agora como um homem, vou falar grosso, isso Pois é mais é. duro. Ou vai agir como uma mulher, que é o que as pessoas acham que é feminino. Mas isso me atravessa e me constrói. O masculino e o feminino fazem parte de mim, mas não me definem. Legal. Pô, muito esclarecedor. É uma visão que já ouvi falar, mas muito bem colocado. Parabéns, muito legal. E realmente, né? É uma existência. Temos que entender essa existência. É uma existência. Então, É. eu, pessoalmente, tem pessoas trans não binárias que querem ter os seus pronomes, né, respeitados, assim. E eu vejo que a língua portuguesa, ela tem um processo de colonização, né, Muito. de ideias muito profundas, que tá na nossa linguagem. Então, que não é de um dia para o outro que as pessoas vão assimilar um gênero que está fora do ele e ela, que é o que a gente aprende no português desde
desde sempre. Uhum. Eu sou uma pessoa multiartistas, eu sou membro da Academia de Letras do Brasil em Santa Catarina, na seccional de Joinville, e eu também tenho constantemente trazido questionamentos em relação a isso, né? Uhum. As palavras carregam significados, e quando alguém não tem uma palavra dentro de um vocabulário para representar algo que existe, Uhum. parece que aquilo não existe, né? Uhum. E nós temos, enquanto sociedade, a gente tem facilidade de incorporar o Wi-Fi, o wireless, Pois é. Facebook. Mas a gente encontra algum jeito de dificultar termos neutros que Uhum. respeitem e que representem a existência dessas pessoas. É mais fácil a gente incorporar na nossa linguagem uma palavra que nem é da nossa linguagem, Sim. para poder dar nome àquilo que existe como Wi-Fi. É. Mas na hora de usar a linguagem para respeitar a existência e colocar na palavra Uhum. aquele ser, colocar no vocabulário aquele ser, Sim. trazer a existência daquele ser que não Aham. se encaixa no feminino nem no masculino para dentro do vocabulário, a gente cria 1001 barreiras, porque isso são configurações históricas, culturais e sociais que ainda estamos no início, mas a gente tá aqui para isso, Devagarinho. aos pouquinhos. Aos pouquinhos, né? É árduo, mas tá acontecendo. E outra, pra língua portuguesa ficar melhor, né? Pô, ficar muito mais claro a E língua uma dúvida portuguesa. que eu tenho. Uma dúvida que eu tenho. Aí teria o ele, o ela. A gente dentro E quando não se categoriza em dentro nem no masculino. nem outro, qual seria o Dentro do estudo, né, de linguagem, a gente tá muito... Assim, só pra gente... Vou até abrir um dado aqui, pra não falar de cabeça pra fora, assim. Uhum, uhum. Mas eu faço palestras também sobre diversidade e inclusão, e às vezes eu levanto alguns dados bem interessantes, que eu acho que um deles é bem interessante, sobre o que é ser uma pessoa trans, né? Opa. Então eu vou abrir aqui antes. Todas as nossas questões, né, humanas relacionadas à sexualidade e gênero são praticamente do último século, assim, que começou a se permitir, Uhum. né, as pessoas se permitirem a ouvir as pessoas LGBTQIAP+, né? Uhum. Mas, por exemplo, então, recentemente, Uhum. em 2011. Peraí. Só em 2018 Só em 2018 a transexualidade foi retirada da lista de doenças Carai. mentais da OMS. Então, 2018 foi ontem. Nossa. Sim. Entendeu? Então, agora que a gente está se permitindo conversar Uhum. socialmente sobre o que é ser uma pessoa trans. Porque até 2018, se eu falasse que eu sou uma pessoa trans, que eu me reconheço fora do binário de gênero homem e mulher, Sim. as pessoas diziam que eu era doente. Caraca. Então, essa violência que a comunidade trans viveu todo esse tempo, ela estrutura um formato de pensamento que é muito difícil de introduzir essa linguagem. Aí eu te respondo objetivamente, né? Dentro da língua portuguesa, nós temos 2 sistemas possíveis, 3 sistemas possíveis, né? Ili, dili e eludelo são os que as pessoas que estão estudando isso indicam que podem ser possibilidades de uma transformação linguística mais próxima, né? Uhum. Porém, toda linguagem, ela demora tempos para ser construída, né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente teve vós me ser, vós sum ser, É. você. É. Aí agora é quase ser. Agora é ser. É. E essa transformação da linguagem, ela é natural, ela não é programada, sabe? Sim. Então, eu posso dizer que você pode me chamar de eludelo. Isso e é muito interessante que aqui no Sul tem os marcadores de gêneros OA aparecem antes dos nomes próprios, né? Uhum. Vou falar com o rosa. Aham. Eu vou falar com Com a a rosa. E
Mas em São Luís, a gente vai falar com rosa. Ah, Sabe? Rosa. Tipo, lá no Maranhão não tem disso. Ou esse celular é da rosa ou do rosa. É de rosa. Não, O de já traz Neutralidade. essa neutralidade. e é Pô. incrivelmente, exatamente isso. Tem formas de se expressar que são neutras, né? Sim. Eu tenho uma mania de. Claro que fica muito. Muito. Foi caracterizado, tipo, geralmente aqui, né, essa gíria leva a um homem e tal, mas eu tenho uma mania de chamar todo mundo de cara. Cara, Aham. cara. Mas às vezes é mais uma expressão, tipo, de. Cara, sabia que não sei. Tipo, ou. Aham. Sabe? E, tipo, mas eu não sei se realmente cara é algo, tipo, que categoriza algum gênero. É muito interessante Entende? isso, porque a gente entra num lugar de super preocupação sobre linguagem quando estamos falando Sim. sobre pessoas trans, né? Porque quem se importa com o bem-estar das pessoas, quer tratar bem as Sim. pessoas, sabe? Não quer machucar as pessoas. Sim. E pra mim, qual que é a dificuldade olhar aquela pessoa e falar, poxa, Sung é uma pessoa, tem sentimentos, Uhum. e disse pra mim que é uma pessoa que está fora do binário de gênero homem e mulher. Uhum. Eu amo Sung. Eu quero que Eu essa amo pessoa Sung, esteja exato. bem. Então eu Uhum. vou olhar essa pessoa com esse olhar de amor, de afeto, de carinho, e toda vez que isso acontecer, eu automaticamente vou respeitar a identidade dela. Muitas vezes nós pecamos, né, na nossa fala, não porque a gente não tem vocabulário para isso, mas porque nós fomos ensinados a não considerar a Uhum. identidade como algo importante para cada ser. Até Uhum. porque eu e você, e até as pessoas que não são LGBTQIAP+, Uhum. cresceram num sistema de pensamento que aprisionam elas mesmas. Sim. Aprisionam elas mesmas a serem. Os homens não têm. A nossa maior taxa de suicídio está relacionada. São de pessoas do sexo masculino. Olha. Os homens e as mulheres estão o tempo todo sendo atravessados por um sistema que obriga eles a ser algo que muitas vezes não são. Sim. Que obriga os homens a não chorarem, a não demonstrarem sentimentos, a não serem pessoas sensíveis. E nesse movimento, muitos desses homens que têm essa capacidade, essa sensibilidade natural, que faz parte da personalidade, do jeito de ser desses seres, acabam se reprimindo por conta desse padrão de o emocional não é o masculino, o emocional é o feminino. Logo, Sim. você não pode se emocionar. E aí muitos homens acabam se fechando no seu mundo Pois é. e geram doenças para si mesmo, doenças que depressão, ansiedade e até nos casos mais extremos, essas pessoas são levadas ao suicídio. Então, quando eu falo, por exemplo, que o sistema binário de gênero que faz com que a gente pense as pessoas dentro de duas caixas e elas têm que se encaixar de qualquer forma. Então, as mulheres estão ali tentando chegar nesse lugar que é vendido por todos os lados e propaganda e televisão e filme, o que é Nossa. ser mulher, e aí se coloca em várias situações pra caber dentro dessa mulheridade que se vende, né, pelas mídias de maneira geral, e os homens também Essa tão- masculinidade, tipo. e os homens também estão nesse lugar. Então, quando É. eu me coloco enquanto uma pessoa trans, não binária, e eu me reconheço e eu agradeço a Deus, né? E a minha história por me dar acesso à informação e para eu poder me enxergar fora desses padrões que me aprisionam, que nos aprisionam, eu não Sim. tô fazendo isso só por mim ou pelas pessoas trans ou pela comunidade LGBTQIAP+. Eu tô fazendo por todas as pessoas que são atravessadas por um sistema que obriga elas a se afastarem da sua essência natural para se encaixar no ideal do que é ser alguma coisa, sabe? Legal. E eu acho que é nesse lugar que é transformador a nossa existência e o nosso reconhecimento. Então, voltando pra como que você chama, eu, sinceramente, eu particularmente não me importo. Mas
a partir do momento que você me olha e que você reconhece, pô, Jesus hoje está se referindo a si mesmo como feminino. Exato, Ou exato, amanhã exato. eu tô me referindo a mim mesmo no masculino ou no neutro. Tem a ver com o olhar, com atenção, né? Tem a ver com se importar. Acho que existe uma coisa que carece muito da nossa entrega, assim, que é quem eu quero ser nesse mundo, sabe? Eu quero ser a pessoa que tá só reproduzindo um comportamento histórico, social e cultural que eu aprendi sem nem ao menos questioná-lo, Uhum. ou eu quero ser aquela pessoa que eu vou gerar relações genuínas, sabe? Tipo, olhar a pessoa e falar, poxa, que bom conhecer você na sua singularidade e poder te amar por isso, Uhum. sabe? E poder, de alguma forma, mostrar para todo mundo que essas pessoas podem ser amadas e felizes sem necessariamente ter que abrir mão de sua própria essência, do seu próprio modo de ser, sentir e enxergar e se reconhecer no mundo, né? Uhum. E eu digo muito que o amor, o afeto, é o caminho para essa transformação, assim. Nossa. Por isso, Com certeza. inicialmente, eu prefiro me propor a me conectar com as pessoas considerando essa realidade. Se daqui a 10 anos as pessoas já estiverem um pouquinho mais habituadas com os sistemas neutros, elo, delo, eu vou amar muito ser chamado legal. nesse lugar, sabe? Mas eu acho que é uma construção coletiva. Sim. E É. eu me coloco à disposição para construir isso junto com as pessoas cis. Com as pessoas cis, né? E as pessoas cis são aquelas que nasceram dentro de um sexo biológico e se reconhecem culturalmente, historicamente, com essa identidade, né? Seja masculina ou feminina, que já tá aí, que já tá explanada de várias Sim. formas, mas que também tá em construção e transformação full time. Com Tempo, certeza. Adorei. Maravilha. Adorei a maneira como tu linka essa filosofia, né? Porque é uma maneira de viver e é uma maneira legal de viver que a gente tá começando a explorar agora, né? E essa filosofia com a questão do amor. De amar, de se importar de fato, né? Com o outro ser que está ali, ao invés de... Porque a gente tem muito costume de ser ao contrário, né? Nesse mundo da guerra, nesse mundo do um É que a contra gente o é outro. incentivado, na verdade, né? É, A é. competitividade, a tipo. É. O amor é. Mas tem pessoas de luz que vêm iluminar caminhos. E vem Sim. aqui, tipo, eu estou trazendo eu tô trazendo uma coisa pra você, pro futuro, quem sabe. Tem uma coisa muito interessante, assim, que eu gosto de trazer pra minha fala e pro meu estilo de vida, pro meu trabalho, pras minhas relações, pra tudo. Que eu não luto contra pessoas. A minha luta não é contra uma fulano ou beltrana, sabe? Eu luto contra sistemas de pensamentos, de comportamentos históricos, sociais e culturais que são nocivos à vida Sim. de seres e sistemas, sabe? Os nossos comportamentos históricos vêm recheados de ingredientes muito tóxicos. Por exemplo, nossa própria linguagem reflete muito isso, né? Dentro das mídias e dos negócios, a gente tem um público-alvo. É. A gente tem que traçar uma estratégia. São É o todas sistema. questões, heranças de uma cultura bélica. É. Então a gente tá o tempo todo assim, ó. Tipo, como se a gente estivesse num cenário de guerra. É. E essa guerra, ela existe. Sim. Ela é subjetiva, ela é simbólica e ela é física, porque tá acontecendo guerra no mundo. É. Só que eu decido, eu, Jesus Luma, decido não usar as ferramentas do meu opressor para transformar o mundo. Porque quando eu tô fazendo isso, eu não tô transformando, eu tô reproduzindo o que o meu opressor me ensinou. Eu tô reproduzindo o que a violência criou no mundo. A partir do momento em que eu uso qualquer ferramenta que foi criada no mundo para o fim de guerra, de humilhação, de diminuição do valor de um ser humano, seja pelo motivo do que for, eu me recuso a usar. Porque quando eu tô usando essas ferramentas do meu opressor, eu tô me aproximando Com certeza. do que é ser um opressor. Com E certeza. eu já sei que o padrão de um ser que oprime, que maltrata, não é algo que se alinha com a minha ideia de amor. Então,
eu prefiro estar dentro desse lugar, né, onde eu me ausento. Não quero usar as ferramentas do meu opressor como forma de transformar o mundo, porque isso não é transformar, isso é repetir. É repetir, é contribuir para que continue da mesma forma. Bem legal. Então é Forma tipo, muitas pessoas vêm até em tons meio agressivos, assim, sobre nossa, que palhaçada esse negócio agora de não binário, tipo assim, na minha cara. E eu, por um momento, tento. O meu cérebro traz reações que estão ligadas à violência, à diminuição do valor daquele ser humano, Sim. ou raiva em relação àquele ser humano. E aí eu lembro, não é esse ser humano, Não é ele que tá falando não é aqui. ele, sabe? É. Não é um ser humano consciente do que tá dizendo. Uhum. É um ser humano reproduzindo. E eu vendo isso e tendo lá a sensação de que eu tenho alguma consciência, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir, eu vou menosprezar, eu vou dizer que aquela pessoa é sei lá o quê? Ou eu vou, de alguma forma, tentar acolher aquela realidade, me aproximar dela e tentar mostrar, oi, talvez essa ideia que você tenha sobre mim, sobre minha existência, Tipo, seja você uma foi- impossibilidade de você fazer uma pessoa amiga e parceira pro seu resto da sua vida, porque no final das contas eu não quero que todo mundo seja bem, né? Pô, legal. Pô, cara, Gostei. tem várias formas de amor, né? O amor, Mas, tipo, na questão de uma pessoa ficar, nossa, você é o amor da minha vida, eu estou com você até o fim da minha vida, e papapá, e tal, Não tal, vivo tal. sem você. Não vivo É. sem você. Take 2, gente. Voltamos? Desculpa, Gabi. Não, mas continua. Estávamos falando sobre o amor, O amor. amor. Sobre né? o amor. Estamos, como é que é? Expandindo. Expandindo sobre o Expandindo. amor. É muito. Você tava falando, desculpa te interrompi. Não, não, pode continuar. Nos últimos anos, eu tenho tido contato com projetos muito incríveis, assim, né? Eu trabalho um outro lado que muita gente não sabe. Opa. É que eu trabalho cultura organizacional, assim, junto da Rede Afeta. Então, a gente entra em empresas, entende esses contextos e identifica pontos, né? Que precisam, pontos sensíveis que precisam de reforço e geralmente relacionados a questões de diversidades de maneira geral, né? Diversidade e inclusão. E uma das coisas que eu percebo muito é que a gente tem uma dificuldade de expandir a nossa perspectiva sobre as coisas, né? Uhum. Porque é muito mais confortável você permanecer naquilo que você Tá acostumado. está acostumado. Tá tudo bem, eu vou Uhum. parar de fazer isso. Por quê? Uhum. E aí eu gosto muito de uma definição que eu aprendi lendo Bell Hooks, né? Que o amor, ele é uma prática consciente de impacto positivo, né? Sobre o outro ser, né? Sobre outros seres e sistemas. Uhum. E aí a gente foge desse lugar do o amor romântico, inconsciente, inconsequente, sabe? Tipo, Uhum. na minha cabeça, não existe amor e abuso. Não conseguem coexistir. Não há amor se há abuso. Não, com Então, certeza. não há amor se há injustiça. Com certeza. Então, e eu falo isso porque muitas das nossas falas românticas trazem esse lugar. É. Não consigo viver sem você. É. Consegue. Sabe? Uhum. Você é tudo pra mim. Você é boa, muita coisa, mas você não é tudo. Aham. Sabe? Uhum. E esse lugar da consciência parece ser duro, né? Pois Mas é. não, porque a partir do momento em que eu respeito a individualidade do outro ser, a singularidade do outro ser, eu não tenho como meu, E a gente acaba né? identificando esses abusos na própria linguagem, né? É. Tipo, acaba ficando nítido. Fica. Tipo, a forma, tipo assim. Como eu acabo de falar. Não, calma, não é assim. Uhum. Não é assim.
É muito pesado, né? Tipo É. assim, você é tudo pra mim, tá? E aí se eu morro, Acabou. acabou pra você? Não, isso, eu não quero isso, porque eu amo você. Sim. Eu quero que Exato. você tenha Meu toda a Deus. capacidade de ser feliz comigo ou Exato. sem mim, sabe? Tipo, eu quero Exato. que você encontre a sua plenitude de vida, a sua potência Aham. de ser, a sua singularidade, a sua força, pra que você enfrente qualquer coisa na vida. E se eu tiver ali do teu lado, eu vou te ajudar em tudo, em tudo isso. Mas se eu não tiver, eu quero que você tenha essa capacidade de fazer por si e Uhum. continuar vivendo essa vida, É sabe? isso. O amor é isso. O amor é isso. Total, cara. Pô, O total. amor é isso. Tava até falando com a minha psicóloga hoje sobre exatamente isso. Sobre essa questão do como é vendido, né? A questão do romance, do amor pra gente, assim, né? Através dos filmes de Hollywood, né? Sim. Através do colonialismo, que é Hollywood Sim. é um tipo de colonialismo, né? Sim, Então, sim. a gente, isso, e muitas definições do nosso amor vêm dessa Sim. cultura da guerra, né? Exatamente. Dali, então a gente Cara, absorveu verdade. muito isso, né? Até a própria Pois é. Disney, esse desenho, é tudo Sim. realmente vem Total. da guerra, assim. A gente vive fases de consciência, né? Teve um momento do mundo, gente, que a gente simplesmente se matava. E Era só isso. era só isso que Mas aí- rolava. e ainda tem, né? E isso ainda se perdura. É. Não como antes, sabe? Uhum. Existe sim. Eu gosto de trazer essa lente positiva sobre o mundo. Existe sim uma boa parte do mundo que não quer guerra, Uhum. sabe? É uma infame minoria que se contamina com o poder, que se contamina com a ganância, que se contamina com essa sensação de propriedade, seja de terra, seja de espaço territorial, seja de ideia. Uhum. Quando, na verdade, eu e você estamos aqui há 80 anos, há 100, se tivermos sorte, a expectativa de vida de pessoas trans não são muito altas. Então, eu decido viver a plenitude do que reproduzir, né, as mesmas falhas. Uhum. Contudo, é real. O meu pensamento sobre amor, o que eu considero amor, é fruto do que eu aprendi sobre amor. E geralmente a gente aprende amor dentro das nossas famílias, em famílias e culturas que reproduzem de uma maneira inconsciente Uhum. abuso e violência dentro de relacionamentos em que a gente tem geracional. amor, Uhum. sabe? E aí a gente cresce com essa confusão na cabeça. Mas os meus pais, os meus responsáveis, as pessoas responsáveis por mim me amavam, mas me batiam. E muitas vezes me chamaram de palavras, se referiram a mim com palavras violentas e pesadas, mas depois dizia que me ama. Então, a gente Nossa, cresce é. dentro das nossas próprias estruturas familiares, É. tendo referências de amor que são frutos de uma cultura que acha que a violência é o caminho, Sim. que a imposição é o caminho para demonstração de amor e que muitas vezes disfarça isso de cuidado. Uhum. E o amor não tem abuso, não tem injustiça, sabe? Sim. E eu não digo que pais, pessoas responsáveis que reproduzem isso, estão fazendo isso intencionalmente. Mas a gente não tem como cantar uma música que a gente nunca ouviu. É. A gente precisa ter repertório de novas formas de constituir relações familiares que dispensam a violência, que se apropriam de novas formas de resolver conflitos que não sejam violentas. Uhum. Porque essa violência, ela é uma luta coletiva, É. não só para dentro da sociedade, né, mas de todas as estruturas que constituem essa sociedade, inclusive a família, Poxa. sabe? Principalmente É. a família, porque é nesse lugar que nós construímos a nossa referência do que é amar, Sim. sabe? E aí a gente acaba reproduzindo isso no futuro, num novo relacionamento, mas isso é a minha referência de amor. Então eu sou muito contra corrente nesse sentido, porque eu me acredito como alguém que pode possibilitar
modelos de amar que fogem dos que eu recebi. Na minha infância, eu sofri... agora eu vou entrar num assunto denso. mas eu vou tentar trazer o grande aprendizado disso, né? Sim. Aos 6 anos de idade, eu sofri estupro de 2 pessoas da comunidade onde eu morava, lá em São Luís do Maranhão, porque eu tinha saído de casa para chamar minha irmã na casa de vizinhos, e esses 2 caras, que tinham em torno de 26, 28 anos na época, me estupraram. Eu tinha 6 anos de idade. E aí eu saí dessa situação de extrema violência na rua e notavelmente mal. Uma prima me viu na rua e fez um escândalo. Eu fui pra casa e o meu mesmo avô, que era o avô que me acolhia, que botava comida em casa, que cuidava das coisas para que eu sobrevivesse, foi o avô que disse que isso não aconteceria se eu estivesse em casa. Foi o avô que, de alguma forma, disse que aquela culpa daquela violência era minha. E isso ressoou dentro do meu coração por muito tempo. E esse amor, né, confuso que a gente recebe, faz com que a gente tenha a sensação de que essa superproteção, né, ela é positiva. Pois é. Mas, na verdade, ela acaba trazendo muitas vezes sobre a pessoa, né, que não deveria levar sobre si os pesos dessa vida, um peso que não era necessário, sabe? Sim. E aí você fica naquela situação, tipo, mas é a pessoas que eu amo, mas isso também tá acontecendo. Que tipo de amor é esse, sabe? Que tipo de situação é essa? E é isso que eu vou reproduzir. Eu acho que é uma das questões mais pontuais e práticas pra mim. As minhas ações. Como que eu tô reproduzindo elas? Quais são as minhas referências, sabe? Sim. Quais são as minhas referências de amor? Quais são as minhas referências de conexão, de troca, de relação? Será que eu não tô precisando expandir isso? Será que eu não tô precisando ter mais discos na minha gaveta para que eu possa tocar outros sons? Para que eu possa poder cantar outras formas de viver, de se relacionar, assim. Então, algo que eu deixo muito evidente para mim. Sim. Eu quero ser a possibilidade de fazer diferente do que eu aprendi. Para isso, eu tenho um dos maiores desafios. Como que você vai se amar a si mesmo? Como que você vai amar a sua individualidade? Como que você vai amar a sua singularidade? A sua forma de ver e se expressar nesse mundo? Sim. Se você nasceu, cresceu e se desenvolveu no meio que disse que você não deveria amar determinadas características suas. Por isso, para mim, uma das maiores provas de amor acontece quando você se aceita. Aceita quando você decide amar tudo aquilo que disseram pra você odiar. Amar o seu cabelo, amar a sua cor de pele, amar o formato do seu nariz, amar de onde você veio, amar o seu jeito emocionado de ver o mundo, que é o meu no caso, né? Que muitas vezes as pessoas dizem que não era pra ser, que não devia ser assim. Então, a partir do momento em que eu me reconecto que eu conecto esse amor a mim e a todas as partes que me constituem, eu desafio a outra pessoa a fazer isso. Com certeza. E quando eu faço isso, eu tô entregando pra ela uma nova forma. Sim. Sabe? Tem muitas vezes... Presentão. Aconteceu uma coisa muito engraçada. Essa semana, uma pessoa chegou pra mim e aí falou assim, ô viado! Aí todo mundo olhou pra ela. Todo mundo olhou pra essa pessoa. Ô viado! Aí eu, oi. Aí ela, oi. Aí todo mundo olhou, aí ela viu que talvez tinha se comunicado de uma maneira um pouco agressiva. E aí ela,
desculpa, eu não queria ser mal com você, não queria te maltratar nem nada. Eu falei, não, tá tudo bem, eu amo ser viado. E Não é xingamento nenhum. não é xingamento, tá? Pra mim tá ok, pra mim. Mas é bom Sim. você cuidar, né? Que de repente pode ser... pra mim, viado é ótimo. Meus amigos, viado, meus amigos viado, a gente se diverte, é maravilhoso. Ah, então tá bom, eu vou te chamar de puta. Ela falou desse jeito. Aí eu falei, pra mim tá no mesmo lugar do viado, sabe? Tipo, pessoas independentes que fazem consigo o que querem e se viram na vida de acordo com os recursos que têm. E são pessoas que têm liberdade pra fazer o que querem de si. Então, pra mim, pode chamar de puta também, tá tudo bem. Então, nesse lugar de defensiva, eu não vou. Você pode vir... Sim. Você pode vir, pode me chamar de qualquer coisa, sabe? Tipo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu amo quem eu sou. Eu aprendi a amar tudo aquilo Legal. que vocês disseram que eu devia odiar em mim. O viado, a puta que existe em mim. E todas as outras coisas, a pessoa emocionada, poética. Eu aprendi a amar quem eu sou na minha integridade, na minha inteireza. E isso incomoda, porque... Toca em gente ponto, não- né? Vai a- tocando na ferida. Vai Como tocando. que Jesus Luma pode se amar tocar- desse jeito se eu não consigo fazer isso? Liberdade. Liberdade. E essa liberdade, ela é transformadora. Porque a partir do momento que você decidiu amar em você tudo aquilo que disseram que você tem que odiar, aí, meu amigo, você encontrou sua fortaleza, Com sabe? certeza. Você tá indo, você vai seguir o teu caminho, vai vir gente jogar pedra, falar o que for. Sim. Você tá em paz contigo Exatamente. e com quem você é. As pessoas têm... Bem isso Bem, mesmo. as pessoas não gostam, parece que não gostam de ver as outras pessoas bem. Mas Quer dizer, as pessoas eu não quero generalizar, né? Mas eu É. digo, né? É comum ver muitas Mas pessoas... essa competitividade, as pessoas. Mas. Nós somos pessoas. Exato. Exato. Tá Exato. aqui. Tá aqui. Tá. Só que é isso. Competitividade. Eu tenho que estar lá no alto. É. Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter poder. Porque se você não tem poder. Essa é uma das coisas que eu tenho me perguntado muito. Será que os meus sonhos e os meus ideais de sucesso e realização são meus? Opa. Eu falo Aí eu muito volto. com... Será que os meus sonhos e os meus ideais de realização e sucesso são meus? Ou será que eu cresci no mundo que me apresentou modelos ideais de realização e sucesso? E aí eu comprei esses modelos e digo, olha, agora eu serei isso. Eu me questiono. Eu nunca quis ser a cantora de sucesso e do mainstream e grande e com música na novela da Rede Globo. Blá, blá. Eu sempre quis ser a pessoa que expressa o que tá sentindo. Mas, Luma, é isso. Porque é o propósito. Tem o lance do propósito. Tipo, eu quero botar em letra o amor, mas a minha forma de amar. Tipo, o que é o meu amor? Que o outro consiga entender a minha música através eu também, como músico também, eu vou muito por esse caminho. Tipo, não, eu tenho as minhas histórias, eu tenho a minha vivência, eu vou tratar de amor através disso daqui. E, claro, denúncia também. Vou fazer minhas denúncias, mas da forma mais amorosa possível, sabe? E como é que eu vou, por exemplo, olhar esse ideal de sucesso que trazem pra gente? Daí vamos pegar aí o primeiro nome de sucesso da música brasileira que vem na nossa cabeça. Anitta. Muita gente fala aí esse nome, né? Anitta, modelo de sucesso. Eu não posso pegar a história da Anitta, que é a Anitta, e comparar com a minha, Sim. sabe? Claro. Eu sou outra pessoa. Outra pessoa, outro ser. Que nasceu em outro lugar, que tem outro conhecimento, que tem outro jeito de ser. O que é sucesso pra Anitta, talvez não seja sucesso pra mim, E sabe? às vezes até o que a Anitta quer não seja a mesma coisa que você quer também. Exatamente. E eu acho que eu falo muito isso. Não deixe que o mundo defina o que é o seu sucesso. Sim, exato. Você tem que definir o que é o seu sucesso. O meu sucesso é eu ter saúde física, emocional e espiritual para continuar minha vida sendo quem sou e respeitando as minhas limitações e o meu jeito de ser até o fim. É isso. Esse é meu sucesso. Perfeito.
Eu nunca. Eu, quando era criança, eu morava em Palafitas, lá no Maranhão, né? Uhum. E as ruas eram pontes. Então, pontes de madeira e tal. E os comércios estavam nessas pontes de madeira. Então, os bares, as quitandas, né? Os botecos. Aham. A bodega, que chama lá no Maranhão, chama bodega. Muito bom, velho. Onde as pessoas bebiam, Aham. geralmente elas iam comprar essas coisas e caíam moedas na lama. Aham. Eu ia, junto com um amigo meu, Augusto, a gente passava nas lojas de eletrônico, assim, em outros Aham. bairros, e pegava imã dos alto-falantes. Sim. Ia pra frente das bodegas, né? bodegas e ficava pegando as moedas que caíam ali no chão, dentro da lama. Aham. Grudava tudo, claro que vinha lata de cerveja, De vinha tudo. outras coisas, mas vinham moedas juntos. Opa. E aí a gente lavava essas coisas Aham. e usava essas moedas pra se alimentar, pra comprar Caramba. coisa, pra... Sim. Eu lembro que eu comprava ovo, farinha, pão, sabe? Com Aham. moedas que eu tirava Caraca. da lama, lama. literalmente. Cara. E eu sempre... Quem é de comunidade pobre sempre desenvolve uma inteligência de sobrevivência que consegue se virar em qualquer cenário. E muitas vezes a gente se assusta, né? Meu Deus, eu preciso tá ganhando milhões para poder ter sucesso. Eu preciso de comida, Uhum. uma casa para morar É. e relações verdadeiras É isso. com quem eu convivo e trabalho. É. Se eu tiver isso, eu tenho meu sucesso, É isso. sabe? E isso me dá chão para eu continuar andando, Uhum. seja sobre as pontes de madeira em cima da lama e tirando o valor dali daquele cenário, seja nos prédios de tecnologia de São Paulo, seja nos grandes festivais do Brasil, o mesmo Sei que conseguia tirar moedas da lama, vai conseguir tirar moedas de qualquer lugar, Sim. sabe? E isso me traz uma paz tão grande, porque o que as pessoas esperam de mim, muitas vezes eu vejo expectativas, até meus próprios fãs, que eu amo tanto, às vezes eles vêm, meu Deus, você vai ser enorme, e não sei o quê, e não sei o quê. E eu fico assim, o que é ser enorme? Aham. O que é chegar nesse lugar Pois é. que todo mundo Visualiza. visualiza. E eles falam isso porque eles querem o bem, né? Exatamente. Eles têm amor, né? Eu nessa amo, fa- eu é. amo. E eu sonho, eu digo muito que o meu sonho de ser uma grande artista no Brasil é mais do meu público do que meu. Uhum. E, Olha e só. eu sonho esse sonho com essas É isso. pessoas. Ah, É que isso. legal. Sabe? Que massa. Luma, tu já compôs algo em relação a essa situação da tua vida de tirar moedas da lama? Porque isso é muito poético. É. Já compôs Isso é bem literal, na verdade. Pois é. Mas é... Literal. E aí, outro dia eu tava conversando com um amigo sobre isso, falei assim, antes eu tirava moedas da lama na frente dos botecos no Maranhão. Hoje, eu tô investindo em criptomoedas, que é uma coisa que nem é física. Pois né? é. E eu olho pra esse cenário e eu falo, cara, é preciso revisitar o seu passado e pra você ver o tanto que você já andou e conquistou, Uhum. pra que você celebre isso e perceba o quão forte você é. Sim. Sabe? Eu nasci numa família sem pai, pobre, circense, em São Luís do Maranhão. Cara. E eu sobrevivi a estupro na infância, violência doméstica, abuso sexual, cenários de vulnerabilidade extrema. Sim, preconceito. Preconceito de todos os lados possíveis. Então, quando alguém chega pra mim e de alguma forma acha que alguma situação do mundo atual que eu tô vivendo, né? Uhum. Fazendo a minha arte, ganhando meu dinheiro, fazendo a minha arte. Pois é. E aí, alguém acha que não ser
tal coisa, ou não estar em determinado lugar, ou não participar de determinada programação, pode abalar o que eu sou, ou como eu me vejo, eu falo assim, amor, você não sabe da missa terça, sabe? Da terça missa, você não sabe Aham. nada sobre minha história, mas sabe qual é o mais legal? Eu sei. Eu sei tudo. E É. eu sei tudo. E eu sei a história que eu vivi, eu sei quem Uhum. eu sei, quem eu sou e de onde eu vim. Isso tem muito valor. E isso não tá negociável, sabe? Tipo, beleza. As pessoas, e aí eu falo as pessoas, eu me incluo. E aí eu vou voltar nesse lugar. Não é as pessoas, sabe? É, São os sistemas é. de pensamento, de programações de pensamentos culturais, históricos e sociais que atuam na nossa mente. E eu falo na nossa porque eu estou dentro dele. Por muitas vezes, daí eu até trago isso para quem está nos assistindo, muitas vezes nós temos dificuldade de falar que nós somos LGBTQIAP+, fóbicos, ou racistas, ou sexistas, ou xenofóbicos, ou qualquer tipo de temos dificuldade de admitir qualquer tipo de falha, É. porque a gente muitas vezes pessoaliza. Mas eu jamais seria. Amor, eu sou uma pessoa trans não binária. E eu muitas vezes me vejo reproduzindo pensamentos que não são meus. Que são pensamentos que eu recebi durante muito tempo da minha vida e que volta e meia vem com tudo querendo se transformar em uma ação. O que você pensa sobre mim, o que você acha do que eu faço ou deixo de fazer, tá tudo bem você achar ou você pensar, sabe? Tipo, você também é um ser que tá dentro desse sistema e que recebeu isso. Mas a partir do momento que você coloca isso no mundo, seja emitindo um som, falando, ou seja, agindo fisicamente contra alguém, você está concordando com o seu pensamento, que não é seu, mas você tá fazendo a manutenção disso. Então, é uma irresponsabilidade coletiva. E algumas dessas irresponsabilidades já são configuradas como crime. Então, se você tem amor a você, pelo menos, né? Pois é. É bom pensar um pouco antes de reproduzir. Não estamos lutando contra pessoas ou grupo de pessoas, Sim. sabe? Mas tudo isso que tá na minha cabeça, na sua cabeça, os nossos ideais, né? Onde estão as pessoas? Quando eu falo para as pessoas assim, então, eu passei por 2 faculdades, me formei, tenho uma especialização, sou membro da Academia de Letras de Santa Catarina, tenho um prêmio na 27ª Bienal de Design do Brasil, tenho reconhecimento pelo Conselho de Tecnologia e Inovação, segundo lugar em 2007 com projeto de acessibilidade e inclusão. As pessoas não se creem que uma pessoa nordestina, preta, trans, periférica, Artista? artista, possa estar nesse lugar. Não se concebe, o pensamento não se concebe. Por quê? Porque aquela pessoa me odeia? Porque aquela pessoa tá implicando comigo? Não. Porque aquela cabeça nunca viu pessoas como eu em lugares como esse. É até difícil, tipo, pera. Mas pera, você tem tudo isso? Sim. Mas você tem dificuldade de enxergar isso ou de reconhecer isso, não porque você me odeia, mas porque o mundo me apresentou pra você como alguém que não é capaz de estar nesse lugar. Sim. E aí agora eu estou aqui dizendo, sim, eu sou capaz de estar nesse lugar e você também. Em qualquer lugar que você queira estar. Mas é preciso você lutar contra os seus próprios pensamentos. Porque se eu não tivesse lutado contra os pensamentos que diziam que uma pessoa como eu, vindo de onde eu vim, não chegaria nos lugares de sucesso, Sim. eu não estaria aqui. Então, às vezes é necessário você ignorar os seus próprios pensamentos. Sim. Aqueles pensamentos que não são teus. E eu falo muito para as pessoas nesse lugar. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus sentimentos. Eu não sou o meu fazer. Eu sou
quem vê tudo isso acontecendo. Uhum. Eu Olha. sou quem, antes de ter esses títulos e nomes, Uhum. já estava lá, Sim. observando o mundo e tentando entender É. e se aproximando daquilo que me interessa e se afastando daquilo que não me interessa. Exato. Eu sou esse ser. Eu não sou esse fazer. Uhum. E essa é uma das coisas que a gente erra muito. É. Uma criança faz alguma coisa, aí você, nossa, muito incrível o que você fez. Uhum. Uma criança tá simplesmente sendo, viajando, Sim. no imaginário. Finalizando. Ninguém elogia isso. É. Ninguém elogia o ser. É. A gente elogia o fazer. Uou. A gente elogia o que se produz. É. A gente cresce mostrando para as pessoas que mais valem o que elas fazem, o que elas têm, Uhum. do que o que elas são. Uhum. Muito isso, né? E como que a gente vai criar uma sociedade saudável se a gente não consegue amar quem somos? É. Mas a gente precisa ter o emprego de sucesso, 1 milhão de seguidores, visualização, não sei o quê, pra poder ter um valor no mundo. Que violento, Muito. sabe? Tipo, que desestimulador, sabe? Pois é. Pra se adequar, pra se sentir parte de algo, Pra pertencer. pertencer. É. Agora tu falou uma coisa, tudo isso, né, que tu tá falando assim, são exercícios? Práticos. São exercícios, né, que a gente tem que estar Praticando. atentos. Praticando, temos que estar atentos, né? Não, bem, o Robertinho Silva, que é um grande percussionista brasileiro, né? Ele tem ele coloca de uma maneira legal esse negócio de ampliar o repertório, de melhorar, né? Que ele fala que é colocar no bolso. Então quando ele tá conversando com a gente, assim, aí alguém falou alguma coisa interessante. Peguei isso aqui e vou guardar. Sim, opa, gostei, vou botar no bolso. Não sei o quê. Daqui a pouco ele fala sobre aquilo. Acaba falando. Ele aplica aquilo da forma dele, né? Então ele é um cara que vê dessa forma mesmo, né? Que ele age dessa forma, ele consegue sintetizar, né? Esses aprendizados dele com essa fala muito interessante, né? Que é colocar no bolso, Sim. né? Porque você estava falando, né? Sobre o lance de aumentar o repertório, né? De ampliar o repertório Sim. e tal, né? Boa linguagem pra músicos e quem Pois gosta é. de música. Pois é. É muito eu linko esse movimento, né, de ampliar de repertórios muito a nossa dificuldade de estar em ambientes que não são comuns pra gente, sabe? Não tem como você expandir o seu repertório se você não se permite estar em lugares novos, com pessoas novas, em Sim. circunstâncias novas. E geralmente a gente tá de boas no nosso circuito, aquela galera ali e tal. Muita gente do próprio meio LGBTQIAP+, ficou, como que você tava do lado daquela pessoa escrota, não sei o quê? Eu falo, enfim, eu tava ali, a pessoa tava ali, e aí eu cumprimentei a pessoa me cumprimentou, e eu fiz o que eu acho que todo ser humano devia fazer com qualquer outro ser humano. Mas aquele ser humano... E é muito interessante porque o meu repertório, ele vem de lugares diversos. Eu nasci em São Luís, Maranhão, numa família circense, na palafita, em periferia, vi aquilo se transformando em casa de alvenaria. Caramba. Fui para Joinville, Santa Catarina, morei num bairro onde as casas têm espaço entre elas. Isso nunca foi uma realidade pra mim, sabe? Tipo, as casas eram grudadas. Sim. Você falava alguma coisa, teu vizinho tava sabendo, depois no dia seguinte o bairro inteiro. E aqui tem mureta. Pois é. E a mureta é 1 metro de altura. Lá em São Luís, se tu tiver mureta, vai ser pelo menos 5 e com coisas de vidro em cima pra ninguém entrar. Então, realidades diferentes. Sim. Joinville, depois São Paulo, nos prédios de tecnologias, onde eu trabalhei com tecnologia. Legal. E agora Floripa, né? Então,
Olha Eu- aí. Ê! E agora Floripa. Ah. Pegou, hein? Tô chegando com Aí, ó. tudo. Chegou. Chegou E- chegando. Cheguei chegando. E essa vivência em vários lugares diferentes, com várias pessoas diferentes, tecnologia, arte, design, academia de letras, me dá a possibilidade de entender e de expandir o meu repertório. Sim. O meu repertório de comunicação, o meu repertório de linguagem, o meu repertório de relação. E eu consigo perceber que nesses vários lugares onde as pessoas estão, elas estão reproduzindo os repertórios que elas recebem daquele meio. Sim. E aí, quando elas tentam se conversar com outras pessoas de outros meios, Aham. elas não falam a mesma linguagem. Aí tem ruído, aí acha que estão brigando, aí acha que são inimigos. Olha. Mas, na verdade, tá meio que falando a mesma coisa, só que Aham. em linguagem diferente. Aham. Então eu me sinto muito nesse lugar também, assim, como uma espécie de intérprete, né? Até porque a poesia me dá esse lugar. Uhum. Sim. Eu consigo olhar o que tá acontecendo, eu consigo ver isso, né? Tipo, vou pegar isso aqui pra mim aqui, porque Aham. isso aqui vai funcionar nesse lugar, sabe? Aham. E fazer esse trabalho de migrar informação. Eu digo muito um trabalho de fungo, que dentro da natureza tem uma coisa muito Sim. interessante. Os fungos se comunicam, ajudam as árvores se comunicarem Aham. por debaixo da terra, né? Ah, é. Então, as sementes mais novas que acabaram de romper Sim. e estão aprofundando sua raiz para poder crescer, os Sim. fungos vão lá e avisam para as árvores mais velhas, assim, ó, tem uma árvore nova aqui. Olha. E aí as árvores mais velhas que têm estoque de carbono enviam carbono por debaixo da terra para as árvores mais novas crescerem. Num processo que é Nossa. intermediado por fungos. Que diz assim, Nossa. olha, tá vendo aquela galera ali? Aham. Ela precisa de algo que você tem em abundância, Aham. sabe? Entendi. E muitas vezes, muitos lugares têm algo em abundância Uhum. que o outro não tem e que só precisa desse elo Uhum. de comunicação para fazer essa migração e para que todo mundo cresça saudavelmente Uhum. dentro do mesmo terreno, Legal, sabe? é. Então, eu me vejo muito nesse lugar. Eu não quero ser a ponte que separa. Eu não quero ser o muro que separa. Eu quero ser a ponte que conecta, sabe? Eu não quero ser quem levanta os estandartes de. Como é que falo? Quando você põe na terra assim, aqui é meu. De propriedade, assim. Sim, Eu não sim. quero ser estandartes de propriedade. Aham. Eu quero ser a conexão entre esses países, territórios e Aham. núcleos, né? Uhum. Tem uma coisa que eu aprendi no Maranhão. Opa. O Maranhão, o povo do Maranhão, Sim. nasceu no calor. É. Então, é um povo caloroso, sabe? É. É um povo que tem uma colonização, né? Que foi colonizado, que tem um processo histórico, né? É. Que vem de uma cultura completamente diferente do sul, que é mais germânico, né? É. Então, o povo da Alemanha já veio pro Brasil de um cenário de guerra. Então, o povo da Alemanha vem cheio de medo É. e de barreiras e quer se proteger e não quer e cria barreiras de conexão com as pessoas, É. não porque elas são pessoas mais escrotas, não sei o quê, Uhum. mas porque trazem dentro da sua configuração cultural, histórica, Uhum. uma característica de quem viveu cenários de violências extremos, Sim. sabe? Uhum. E aí eu chego no sul do Maranhão, querendo abraçar todo mundo, dar beijo, O abraço. pessoal não entende. E aí a galera olha e fala, que isso, que loucura é essa? Você nem me conhece. Pois é. E eu fui aprendendo. Uhum. Mas eu aprendi que o que o Maranhão tem, que é esse calor, né? De acolher, de chegar e já de se permitir, Uhum. o Sul tem em outro lugar. Que é uma questão, assim, de fazer. Quando essa mesma pessoa que tem várias camadas ali, né? Uhum. Se sente à vontade Uhum. pra se conectar contigo. Uhum. Essa pessoa
você tem essa pessoa contigo. Sim. Pra trabalhar, pra levar pro podcast do nada. e, e pra fazer o meu som. O meu som na música aconteceu Uhum. porque as pessoas de Joinville, inicialmente, que foi onde eu comecei mesmo meu trabalho com música autoral, Uhum. falaram: me identifiquei. Esse som chegou aqui, eu baixei a minha guarda, Isso. eu me reconheci em você e vamos junto, tô Som tem um contigo. poder, né, cara? A música tem um poder enorme. Tem. Cara, falando nisso, tu tava falando, eu fiquei brisando que eu compus uma música que eu acho que é pra A ti. gente vai trocar. Eu acho que é pra ti. Eu acho que é pra ti. Olha aí esse momento. Já empolga. Olha esse momento. Quero ouvir, quero ouvir. Eu É. piro muito em composição, né? Inclusive, eu componho 1, 2 por semana, assim. Eu sou Ah, é? frenética em compor, Legal. assim. Toda Exercício semana. também, né? Compor, assim. O pessoal fala, né? Como é que é o meme do momento Isso agora, aqui né? também, um baita É, compositor. o meme do momento é como é que é? Você tem muito talento. Nossa, olha como você compõe bem. Nossa, isso é talento puro, assim. Olha, existe, talento existe. Só que você tem um trabalho pra acessar aquilo, né? É um trabalho muito árduo, né? Sim. Eu vou falar pra você. Talento por talento É. tem bastante. Exato. Mas o que faz a diferença entre uma pessoa que tem talento e trabalha esse talento É. e uma Exato. pessoa que nem tem talento, mas trabalho. trabalha pra desenvolver essa habilidade que ela quer desenvolver, Aham. essa pessoa que não tem talento pode chegar muito mais, alcançar muito mais pessoas com o seu fazer, seja ele artístico ou profissional, Sim. do que aquela pessoa que tem um talento nato, mas Uhum. não se entrega pra isso, Sim. sabe? E eu sou a prova viva disso. Eu comecei na música aos 6 anos de idade, eu tive o episódio de estupro, eu me silenciei durante 10 anos. Nossa. Só aos 16 anos eu voltei a cantar. Uhum. Nesse período de tempo, eu fui pra dança. Ah, Meu ó, corpo precisava. Eu também. Gabi é dançarina. É, ó, Só que é de massa. salão, né? Eu passei pela dança de salão Olha. também. Fiz várias, foram 9 anos, 10 anos, né? Dos 9 aos 18, 9 anos. Uau. Passei dança de salão, danças urbanas, balé clássico, jazz contemporâneo, por aí vai. E eu, dentro da dança, desenvolvi essa habilidade de dança, mas a voz enferrujou. Porque eu não tava usando, Sim. entendeu? Aham. Aí eu voltei a querer cantar depois que a dança me liberou pro mundo pra eu me expressar mais. Aham. Aí eu fui pro teatro. Aí no teatro eu comecei a falar mais, porque até então era Trajetória tá... parecida. Aí da dança pro teatro, o teatro me deu mais voz. Uhum. Daí do teatro pra música, voltei pra música. Quando eu voltei pra música, eu fui fazer um show de calouros, gente do céu. Ah, E eu ouvi depois esse som. E eu falei, meu Deus. todos nós temos histórias assim. Como A que gente tem tem essa- gente que disse que tava legal pra mim. É muito amigo meu ou muito inimigo, Nossa, sabe? quem... Mas isso é uma perspectiva só nossa, né? Como ressoa nas outras Não. pessoas, a gente não tem controle. Teve não sabe. uma mulher, ele era da igreja, tá? Irmã Zane, beijo pra você. Que você foi a única pessoa corajosa pra me falar o que falou. Que ela falou, chegou pra mim e falou, meu filho, teu negócio é dançar mesmo. Aí eu ouvi ela assim, eu falei, lá no fundo eu concordei. Aham. E se ela não tivesse me falado isso, eu não teria entrado para o canto coral lá no Maranhão, né? Olha, Eu entrei pro Coral Vila Lobos lá no Maranhão, professores do Vila Lobos no Liceu Maranhense, que é a Olha. escola de poetas. aham. E comecei a fazer segunda, quarta e sexta canto coral, sabe? Então a voz e a expressão vocal e a afinação que eu tenho hoje, gente, acreditem, ela não é só talento, tá? Exato. Ela é bastante trabalho durante 3 anos de escola de canto. E a minha facilidade para compor, ela não é só talento ou vocação, que eu até gosto mais, né? Aham. Ela não é só apenas a minha vocação, mas eu comecei a escrever com 6 anos de idade. Uhum. E por conta do período de trauma na infância, Aham. a minha expressão era escrita e desenhada. Eu desenho, eu escrevo, eu
pinto. Multiartista. Eu sou multiartista mesmo, assim, eu Legal. passei pela dança, pelo teatro, e tudo isso me serviu como caminho de desenvolvimento. Uhum. Mas, É um processo educativo muito. É. A arte é uma coisa. a arte me salvou, assim, eu vou dizer real. É. Me salvou. Eu primeiro digo que Jesus me salvou, porque, de fato, quando aconteceu esse período da minha primeira infância Uhum. de violência extrema, eu tive crises de pânico durante as noites, assim, e a minha família entendeu com algum tipo de perturbação espiritual e me levou para a igreja evangélica. Olha. E através da história de Jesus Cristo, né, Aham. e do perdão, e da segurança, e Sim. do Deus que protege, que guarda, eu tive um suporte emocional Sim. para lidar com esse período da minha vida. Olha. E isso fez parte da minha trajetória, e isso eu reconheço como algo que me sustenta e que me traz, né, Uhum. essa perspectiva de salvação, porque se não fosse esse suporte emocional, espiritual, Sim. eu talvez a minha mente teria ido para um lugar muito perturbado de violência, sabe? Sim. E talvez eu parasse nessa referência Uhum. de violência e talvez me tornasse essa pessoa violenta. Uhum. Mas através de uma história, de um ser que tem o mesmo nome que eu, coincidente ou não, Meu xará. meu xará, eu consegui acessar um lugar de plenitude para eu lidar com essas situações na minha primeira infância, né? Muito Então, interessante. mas as minhas ferramentas eram práticas, né? Sim. Escrever, Uhum. desenhar, Uhum. sabe? Dançar, sabe? E eu transformava muito. Tem uma história muito interessante que um dia no negócio da igreja, assim, tipo uma vigília e tal, tinha várias pessoas orando e não sei o quê. E eu, dentro do meu coração, sentia, assim, e Helenice, que era uma das pessoas responsáveis pelo grupo de dança da igreja, que a Aham. igreja também tinha um grupo de dança. Opa. E aí ela falou assim, e aí no meio eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Sei lá, por aí, 10, 12 anos. E aí eu cheguei pra Helenice e falei assim, Helenice, eu posso dançar orações. E hoje, depois de um tempo passou, eu falei assim, gente, dançar oração, qual história é essa? Só que a Helenice teve uma resposta muito sábia e muito linda, né? Uhum. Que ela falou, então dance. Ó, que legal. Queria transformar no gospel. Tua vibe é a gospel. Então dance. Que massa. E esse lugar, né, a dança, a movimentação do meu corpo foi muitas vezes o meu grito escondido, foi muitas vezes o meu pedido de socorro, Uhum. silenciado lá na minha infância, foi Sim. muitas vezes o meio que eu achei de expressar as minhas dores, os meus sentimentos, os meus pensamentos, através da movimentação do corpo, através da arte, sabe? Então, a arte entrou na minha vida através de movimento religioso Olha. dentro da igreja evangélica e me abriu as portas. O evangelho de Cristo Jesus, que constitui, né, a igreja evangélica e as outras do lugar cristão, me trouxeram para esse lugar de suporte espiritual, emocional, depois de que eu vivi Sim. essa primeira fase na minha infância. E também me abriram para a arte, né? Me deram suporte, e aí a espiritualidade me deu segurança, estabilidade emocional, me apresentou a arte me deu espaço para expressar, e aí eu comecei no movimento, depois fui voltando à palavra, sabe? Tipo, voltando a falar através do teatro. E aí, saí do teatro e comecei a fazer canto coral na escola no Vila Lobos. Legal. Com professores do Vila Lobos, mas no Liceu Maranhense, que é a escola de poetas lá no Maranhão. Que eu também tive a felicidade de ser uma das pessoas selecionadas para estudar nessa escola. Pô, que legal. Onde estudou Gonçalves Dias, Aloysio de Azevedo, grandes nomes aí da própria da música e da poesia, né? Sim. Alcione também teve por lá. Ah, é? Zé Cabaleiro. A galera. Zé Cabaleiro. Só os fraquinhos. Mas assim, dança, teatro, música e poesia escrita.
foram as minhas ferramentas de restauração de quem eu sou, Uhum. sabe? Uhum. Porque muito de mim morreu Uhum. e eu tive que ressuscitar essas Olha coisas Olha. dentro de mim. E foi todo um tempo e Uhum. foi a arte que trouxe isso. Que legal. Então hoje, quando eu coloco a minha arte no mundo, eu sei o poder que ela tem e a responsabilidade que é, Sim. né? Cantar e levar para o mundo. Mensagem, né? Como que isso vai chegar naquela É. pessoa? Se um dia eu fui alguém transformado pela arte Uhum. e hoje eu tenho a arte na minha mão como uma ferramenta Uhum. em todas essas expressões, agora é minha responsabilidade devolver Uhum. para o mundo tudo aquilo que me salvou. Que legal. Inclusive esse processo artístico, e inclusive esse processo da espiritualidade também, Uhum. ele me salvou até um determinado momento, assim, Uhum. e depois eu identifiquei que foi o tempo, sabe? Uhum. E a vida faz a sua própria história, seu próprio enredo, É. e depois eu me desconheci daquele ambiente religioso, Uhum. não me desconheci do que é o amor divino, não me desconheci da essência do Uhum. evangelho, né? Sim. Que é bem diferente da instituição Sim, religiosa. é. É bem distante. Você acha até que são contrapontos hoje Pois em dia. é. Assim, o que é evangelho de Jesus e o que é igreja tá cada vez mais distante. Pois é. Será que é bom isso? Horrível. Isso é terrível, né? A gente vai entrar numa polêmica. É, Polêmica! Polêmica! Momento polêmica! Momento polêmico. Pra mim, o cristianismo, né, ele foi deturpado de maneira geral, assim. Uhum. Principalmente no que diz respeito à colonização da fé. E a gente conversava sobre isso antes. Uhum. A minha família paterna, apesar de o meu pai não ser presente, os meus avós, minhas tias, estavam tudo ali do lado no mesmo bairro. Olha. E eles eram do Candomblé, lá do Maranhão. E a parte da minha família que era ligada ao cristianismo, especificamente à igreja evangélica, simplesmente me impedia de acessar Pô. a realidade do Candomblé. De acessar algo que faz parte de mim, Sim. que faz parte da minha família, da minha identidade. E quando eu percebo isso, depois de muito tempo dentro da igreja evangélica, que eu tinha a minha liberdade cerceada de me aproximar de algo que também fazia parte de mim, da minha Uhum. história, da minha família, eu entendi que uma das grandes questões em relação ao cristianismo estabelecido enquanto instituição religiosa, não enquanto espiritualidade, que fique isso bem claro, a instituição CNPJ que modula que se apropria da narrativa cristã para gerar os seus movimentos, o problema não está no Cristo, não está sequer na Bíblia em si, mas nessa disseminação da colonização da fé, do Sim. impedir O outro de seguir o caminho que ele achar que é bom para ele. Sim. Não digo impedir Certa condenação diretamente, né? Eu digo criar essa atmosfera de que se você for fazer isso, você tá lascado, né? Uhum. E tu vai para aí, tu vai pro inferno. É. E quando o próprio... E a todo custo querer salvar o outro, né? Tipo, não, eu preciso te salvar, sai daí, vem cá. Eu acho lindo isso, sabia? Mas aí eu acho que tem pontos. Eu acho que tem pontos. Eu acho lindo porque eu acho que surge de um lugar genuíno. Ah, sim. Por exemplo, a minha mãe é evangélica. Então, ela, quando a gente começou a conversar sobre sexualidade, ela tinha os pensamentos dela sobre sexualidade, né? Que se transformaram bastante até. Mas, quando ela expressava essa questão de não querer que eu fosse pro inferno,
Era um lugar de quem ama, sabe? É um lugar de tipo, eu quero te proteger, eu não quero que isso que eu aprendi que é muito ruim aconteça com você, porque eu amo você. Meu Sim. Deus, eu quero te proteger disso. Desse Olha lugar é que- genuíno. Desculpa cortar. E olha como encaixa no No papo. amor. É. Aham. É. No amor e no abuso, né? Ah, é. E ao mesmo tempo que existe esse lugar de proteção, existe também esse lugar de cerceamento da minha liberdade de escolha. Sim, O exato. que Jesus nunca fez. Exato. Jesus disse: quem quiser vir após mim. Aí eu volto. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uhum. Ele não falou: vocês são obrigatoriamente, daqui pra frente, tem que negar a si mesmo É. e tem que pegar essa cruz aqui e seguir. E muitas vezes, alguns núcleos religiosos fazem exatamente isso. O que Jesus não fez. Sim. Se você não fizer isso, Exato. você... Eu não tenho absolutamente nada contra Jesus, até porque eu digo que ele realmente me salvou, porque se não fosse a figura dessa pessoa Sim. que consegue amar e deixar ir e ao mesmo tempo continuar amando, mesmo aqueles que se foram, que não querem estar perto, ele morreu por o mundo inteiro, não por uma parcela e não Sim. por um determinado grupo, o que a própria Bíblia aqui diz, não sou eu, tá, gente? É. E quando eu vejo instituições deturpando isso O significado. e o significado disso e colocando isso no lugar de deturpando isso e colocando isso totalmente oposto do que é a proposta cristã de Jesus Cristo, né? Eu vejo o quão perigoso é. Sim. E aí eu vejo o quão perigoso é porque o problema não é o cristianismo ou a história de Jesus. O problema é a colonização e a massificação da fé, como se fosse a única válida e verdadeira, sabe? Ela é verdadeira, sim. Existem outras manifestações de fé e de conexão com o que é divino que também são válidos, genuínos e verdadeiros, sabe? E não prego de maneira nenhuma que o cristianismo tem que acabar ou algo do tipo, né? Eu prego que o mundo existe espaço para todas as pessoas e para todas as espiritualidades, sabe? E quanto mais diverso isso for, é melhor para o próprio mundo. Sim. Tem uma coisa que eu trago assim. Você tem um corpo. Tem vitamina de A a Z. Se tiver faltando uma vitamina A, teu corpo adoece. Se tiver faltando uma vitamina C, teu corpo adoece. Sim, equilíbrio, né? O importante não é só ter vitamina A ou só ter vitamina C. Você tem que ter tudo, sabe? E o nosso corpo, a natureza, já nos dá um modelo do que é saudável. Sim. Você vai no meio do mato? Você vai no meio do mato pra ver Sim. como funciona a natureza? Você não vai ver uma espécie de uma planta expulsando outra espécie de outra planta. Não, elas vão conviver ali. O que acontecer ali vai acontecer, vai ser. sabe? Tipo, e elas já estão aí há muitos tempos antes da gente, quanto Sim. civilização, e elas são autodependentes e Sim. sustentáveis, sabe? A gente se acha mó evoluidão, mas a gente é a única pessoa que paga pra comer no mundo. Pois é. É verdade. Jesus, Estamos chegando no final, né? mas eu queria primeiro que você passasse uma mensagem, assim, pro seu público, né? Pros seus fãs. Gente, eu viajei muito, não sei se eu falei nada Amei. de carreira, né? Pois Falei é. nada. Mas tudo bem, porque é uma oportunidade, porque carreira tá toda hora no Instagram. Tá lá. verdade. Foi bom porque a gente conheceu você, Sim. seus pensamentos, o Sim. que você sabe. Eu acho que dá uma aprofundada boa na tua filosofia de vida, na maneira Sim. como você enxerga as coisas que talvez ressoassem mais, por isso que você falou o que você falou agora. Então, Sim. muito bonito. Eu queria, agradecer muito, me sinto muito privilegiado e sortudo Eu por também. você ter pô. vindo aqui. Caí aqui de paraquedas. Não, mas, me sinto muito privilegiado, assim, e muito feliz por você ter conversado com a gente hoje e passado tanto conhecimento, uma pessoa que dá pra ver nessa rápida conversa a profundidade de conhecimento que você tem. A rápida Como- conversa de 1 hora De 1 hora e Eu pouco. nem sei, foi isso. também não sei. Gente, eu falei pra Eu não caramba, sei, né? Foi 1 hora. Desculpa vocês que estão me 1 hora e ouvindo aí meia. agora. Não, mas Depois. foi lindo, sabe? Foi lindo. Você vai fazer recortes? Posso fazer, Por vou fazer. favor. Vamos- Pode não fazer também. Vamos fazer juntos, recordes. Tá bom. Então,
Lu, manda uma mensagem para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão contigo aí, qualquer coisa, do coração aí. Ah, então bora lá. Galera que eu amo. Nossa, gente. Que resposta. É muito legal ser quem você é, sabe? Mas o mundo vai dizer pra você que você tem que ser de outra forma. E uma das coisas que eu mais gosto de levar e deixar pra todo mundo é que o mundo é um lugar com espaço pra pluralidade. O mundo é saudável quando é plural. E quando você abraça a sua singularidade, o seu próprio jeito de ser, você encontra a sua ousadia também, né? Você encontra formas de transformar esse mundo. Então, uma das coisas que eu mais gosto de trazer e sou entusiasta é aceite a sua própria pluralidade. As pessoas vão tentar te reduzir a um termo, uma profissão, a um status, mas você é tudo ao mesmo tempo. Você é uma pessoa que é filha de alguém, você é amiga, você é profissional, você é, no meu caso, poeta, artista, designer, eu sou tudo isso que me constitui. Nós somos intrinsecamente plurais. E então, aprenda, antes de qualquer coisa, a aceitar, acolher e abraçar a sua própria pluralidade. E quando você fizer isso, você vai aceitar, acolher a pluralidade de todas as pessoas. Lindeza. Beleza. Linda.